Vamos lá, então, terceiro ano. Resposta da número 2, letrinha A. Então, a parte chamada material é a lista de materiais necessários para a construção do objeto. E a outra parte? Outra parte é indicar a sequência de ações necessárias para a construção da pequena mulher girafa. Letra B. Qual é a importância das ilustrações nesse texto? Então, quando nós vemos desenhados as imagens, né, em cada etapa, qual que é a função dessas ilustrações? Elas nos ajudam a fazer o quê? A compreender o que e como fazer, né? O que e como fazer para construir a pequena mulher girafa. Muito bem. Na letrinha C, o que indica a imagem de uma tesoura na frente da palavra material? Lá onde está escrito material, olha aqui, nós vemos uma tesoura, certo? O que indica a imagem da tesoura? A imagem da tesoura indica que recortar faz parte da atividade, né? Muito bem. Agora, na número 3, letrinha A. A segunda parte do texto é composta de vários itens, certo? Temos do item 1 até o item 7. O que significa esses itens? São etapas, certo? Que outro nome poderia ser dado para essa parte? Modo de fazer ou como fazer? Letrinha B. O que cada um desses itens descreve? Cada um desses itens aqui descreve o quê? Uma etapa de construção. Qual frase em cada etapa indica isso? Na primeira aqui, ó. Para a cabeça é a primeira etapa. Depois, para o chapéu. Depois, para o corpo. Para os braços. Para as pernas. E, por último. Então, essas são as frases que indicam cada uma das etapas da construção. E são essas frases que nós vamos escrever aqui, na letrinha B, certo? Página 94, letra C. Volte à segunda parte do texto e escreva as palavras que indicam o primeiro e o último passo da construção da pequena mulher girafa. Qual que é a palavra que indica o primeiro passo? Está escrito inicie. Muito bem. E o último passo, o que está escrito? Por último. Muito bem. Primeiro passo, inicie. Último passo, por último. Por que nós usamos aspas? Porque nós estamos extraindo do texto algumas frases, certo? Daí nós precisamos colocar entre aspas. Número 4. No texto, as seguintes palavras são utilizadas. As palavras pinte, deixe, passe, enrole, corte, desenhe, cole, cubra, decore, fixe e junte. Vocês sabiam que palavras que indicam o que deve ser feito, elas indicam uma ação. E essas palavras pertencem à classe dos verbos. Os verbos mudam sua terminação para indicar quem faz algo, quando faz e como faz. Por exemplo, pintar. A ação, o que tem que ser feito é pintar. Pinte, pintei, pintamos, pintaremos. Passar. A ação é passar. Passe, passamos, passaremos, passou. Agora a ação é enrolar.
enrole, enrolarei, enrolarão e enrolem. No texto Pequena Mulher Girafa, o que esses verbos indicam para o leitor? Quando nós falamos pinte, deixe, passe, enrole, corte, desenhe, cole, cubra, decore, fixe e junte. O que eles indicam para nós? Indicam o que nós, leitores, devemos fazer para construir a figura. Agora, na número 5, pergunta assim: por que uma criança precisa construir a mulher girafa com a ajuda de um adulto? Por quê? Porque pode ser perigoso lidar com tesoura, com serrinha, porque a criança poderá ter dificuldades em medir, certo? Agora nós temos sugestões de leitura. Primeiro, Cacope, Cacope. Este livro é para ser lido como adulto. Com ele, você vai aprender sobre alguns jogos e brincadeiras de diferentes lugares da África. Acompanhe a leitura, brinque e divirta-se. Outra sugestão: O Pátio das Sombras. Um neto convida sua avó para ir até a plantação, como sempre faziam, mas naquele dia ela se nega, diz que está cansada. Da plantação, outras pessoas da família ouvem sons de festa vindos da aldeia. O que será que acontece? Leia para descobrir. Agora, na página 95, nós vamos fazer a leitura de mais um texto instrucional, né? É um texto que nos dá instruções de como fazer algo. Esse tem como título Plantas Pedras. Você sabia que no deserto algumas plantas parecem pedras para não serem comidas? Sim. Qual que é o material necessário? Pedrinhas chatas, de preferência pares idênticos, tintas verde, marrom, vermelho e branca, pincel fino. Veja estes modelos de planta-pedra acima e invente seus próprios modelos. Escrito por Laurence Kentin e Catherine Reiser, né? Traduzido e adaptado no ano de 2005. Por que esse título é chamado Plantas Pedras? Por que esse texto instrucional tem esse título? Porque no deserto há algumas plantas que se parecem pedras e a aparência dela como pedra é uma defesa natural. Sabem por quê? Para que elas não sejam devoradas pelos animais. Muito bem. Agora nós temos um outro texto, Lithops. As plantas pedras são também conhecidas como lithops e são originárias dos lugares desérticos do sul da África. Elas são pequenas, têm o caule muito curto e crescem lentamente. São semelhantes a pedras, que é um modo de se camuflarem para escapar dos predadores da natureza, certo? Se elas são do deserto, então significa que elas se adaptam muito bem ao clima seco, né? Muito bem. Então ela poderia viver em lugar que chove bastante? Se elas são da região do deserto, elas precisam do clima seco para viver, então elas não se adaptariam bem ao clima chuvoso. Número 3. No material necessário à confecção da planta pedra, as pedras precisam ser idênticas. O que significa a palavra idênticas? Está escrito assim, ó, pedrinhas chatas, pares idênticos. E os pares precisam ser o quê? Qual outra palavra que pode substituir idênticos? Iguaizinhas, muito parecidas, né? Letra B. Observe no texto o modelo de planta-pedra. Por que as pedrinhas citadas no texto devem ser chatas e idênticas? Por quê? Elas devem ser chatas e idênticas para se parecerem o mais parecida possível com a planta-pedra, né?
Muito bem! Então hoje nós aprendemos um pouquinho mais sobre a cultura africana, sobre os verbos, que são palavras que indicam ação, e sobre as plantas pedras, que são plantinhas típicas do deserto.